Boa noite, gente. A aula de hoje é sobre produto vetorial, mas antes da gente entrar na parte propriamente dita de produto vetorial, eu queria fazer com vocês um apanhado de tudo que a gente já aprendeu até agora. Relembrar as definições básicas que a gente já aprendeu até agora, e para isso eu vou trabalhar por meio de um exemplo numérico, de um exemplo analítico. Então, se eu tiver dois vetores, U e V representados analiticamente, me ajudem a construir esses vetores aí, já já a gente constrói. A gente já sabe somar esses vetores, a gente sabe subtrair, a gente sabe multiplicar pelo número, eu vou usar 4V. A gente já sabe calcular o módulo desse vetor. A gente já sabe verificar se eles são paralelos. Eu vou botar uma interrogação porque é uma verificação. A gente sabe verificar se eles são ortogonais, esse símbolozinho aqui é o símbolo da ortogonalidade. A gente sabe calcular o ângulo entre eles. Se θ é o ângulo entre U e V, a gente já sabe calcular o ângulo entre eles. A gente já sabe fazer o produto escalar entre U e V. E uma coisa que na turma da noite foi só pincelada, mas eu vou até aproveitar agora para fechar isso com vocês, é calcular um versor, tá mais aqui para baixo, calcular o versor de um dos vetores, vamos dizer de 1, certo? Então, a gente já sabe fazer tudo isso daqui dado dois vetores. Me ajude a construir esses vetores aí qualquer, coloque números negativos também nos números. Alguém abra o microfone aí e me dê números para eu completar esses vetores aqui. 1 e 4. 1 e 4. Vamos botar menos 1. Pronto, menos 2 1. e 2. 2 e 2. Ok. Então, se eu quero somar os vetores, a gente aprendeu que a definição de soma de vetores analiticamente soma coordenada a coordenada. Então, o que eu tenho aqui? Eu somo 1 com menos 1, isso vai me dar 0, porque 1 mais menos 1, 0. Eu somo 1 com 2, vai dar 3, eu somo 4 com 2, que vai dar 6. Isso é a soma de vetores. E se eu quero U menos V? Você faz o mesmo raciocínio, só que em vez de somar, você vai subtrair o segundo vetor. Então, eu vou ter um menos 1, que vai virar mais 1. Então, 1 mais 1 vai virar 2. 1 menos 2 vai ficar menos 1. E 4 menos 2 vai dar 2. Então, essa é a subtração de vetores. E se a gente quer multiplicar pelo número, a gente aprendeu que o número, o escalar, multiplica todos os termos do vetor. Então, a gente vai ter o quê? 4V vai ficar menos 4, porque foi 4 vezes menos 1, e depois 4 vezes 2, que dá 8, e novamente 4 vezes 2, que dá 8. Se eu quero calcular o módulo de um vetor, escolhi o V novamente, o que eu tenho para fazer? Raiz quadrada da soma das coordenadas, a soma do quadrado das coordenadas. Então, eu vou elevar as coordenadas ao quadrado e somar. Então, menos 1 ao quadrado, somado com 2 ao quadrado, somado com 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, com mais 4, isso dá 9, dá uma raiz quadrada bonitinha, mas isso nem sempre acontece. O módulo do vetor V é 3. 9 não, André, 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Certo, gente? Aí eu pergunto, U é paralelo a V? Qual foi o conceito que a gente estudou de paralelismo? Condição de paralelismo.
dois vetores vão ser paralelos se um é múltiplo do outro. E como é que eu verifico se um é múltiplo do outro? Eu posso verificar se existe uma constante de proporcionalidade. E verifico isso colocando as coordenadas de um sobre as coordenadas do outro e verificando se elas são sempre iguais. Tanto faz começar com U ou com V. Se a gente começar com U, 1 sobre menos 1, isso dá menos 1, dá o mesmo valor que de eu colocar 1 sobre 2? Não, aqui dá meio, isso aqui dá menos 1. Então, isso já é diferente, então eles já não são proporcionais. Que também não dá igual a 4 sobre 2, que isso dá 2. Então, por ser diferentes, eu tenho que U não é paralelo a V, certo? A gente viu na aula passada para verificar se dois vetores são ortogonais. Dois vetores vão ser ortogonais se o produto escalar entre eles é 0. Então, vamos fazer primeiro o produto escalar, para poder voltar para cá, porque já que eles estão diretamente relacionados, a ordem aqui não ficou boa, não. Então, como é que é o produto escalar? Eu chamo a atenção para uma coisa, ó, que a soma de vetores obtém como resposta um vetor, a subtração de vetores obtém como resposta um vetor, a multiplicação de um vetor por um número obtém como resposta um vetor, mas o produto escalar, lembrando que esse pontinho é produto escalar entre vetores, a resposta não vai ser um vetor, vai ser um número, certo? E como é que a gente obtém esse número? A gente vem na mesma ideia, multiplica a coordenada, então, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, vírgula não, que não é vetor, né? Vai dar menos 1, menos 1. 1 vezes 2 vai dar 2, e 4 vezes 2 vai dar 8. E o que a gente faz com esses valores? A gente soma eles. Então, eu tenho 10 menos 1, isso vai dar 9. Certo? 9 é o número correspondente ao produto escalar entre esses vetores, certo? E aí, a gente já dá para concluir que, se eles são ortogonais ou não. A gente vai dizer que o produto escalar entre U e V... Pois não. Andréia, pode fazer novamente, porque eu já estou meio aluada e eu não absorvi o que você explicou. Então somos dois. É o produto escalar, né, Julie? Isso. Certo. Eu volto já. Você só concluir aqui o que eu estava dizendo. Então, ó, como no produto escalar deu 9, que eu repito já como foi que eu cheguei a 9, esse resultado do produto escalar vai me ajudar a resolver o resultado da pergunta se eles são ortogonais. Esse é o símbolo de ortogonal, que forma um ângulo de 90 graus aqui. Dois vetores para ser ortogonal, eles serão ortogonais somente se o produto escalar entre eles é 0. Mas, como o produto escalar deu 9, a gente vai dizer como isso é diferente de 0, implica que U não é ortogonal a V. Só vai ter ortogonalidade se o produto escalar der 9. Mas eu não captei como é que calcula o produto escalar. Multiplica, Julie, coordenada a coordenada, multiplica, porque é um produto, então eu tenho 1 vezes menos 1, 1 vezes 2 e 4 vezes 2, e depois que eu multiplico coordenada a coordenada, eu somo os três resultados das multiplicações e obtenho um número obtido dessa soma, tá certo? Então, vai ficar 1 vezes 2, 2, e 4 vezes 2, 8. Deixa eu permitir a entrada de uma pessoa aqui. Botei o blam blam aqui. Saulo. Vamos nós. Ok, Julie? Clareou? Multiplica a coordenada e depois soma. Essa é a regra do produto escalar estudada aula passada. E Obrigado, clareou. É porque hoje está meio complicado. Vai dar certo. Vai. Então, a gente ainda aprendeu aula passada a calcular um ângulo entre dois vetores. Como é que a gente calcula esse ângulo? A gente calcula pelo cosseno do ângulo, vai ser o produto escalar entre os vetores sobre o módulo dos vetores que compõem o ângulo. Essa é a fórmula do ângulo entre dois vetores. Vou trocar de caneta só para poder, porque não vai caber aí. Ah, mas vai caber para o lado. Segundinho. Então, aqui a do ângulo, gente,
entre dois vetores, eu já tenho produto escalar, ó, eu calculei aqui, deu 9, então eu vou aproveitar o que já está calculado, 9. Eu já calculei o módulo do vetor V. Quem é esse vetor V? 3. Então, já está calculado também o do V. Me falta quem? O módulo do U. Ah, professora, você escreveu 3 primeiro. Não importa, isso vai dar um número, isso vai dar um número, a ordem que você multiplica não importa. Então, falta-me calcular o módulo do U. Então, vamos calcular o módulo do U aqui. Quem é o vetor U? 1, 1, 4. Como é que a gente calcula o módulo? Módulo de U é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 4 ao quadrado, que é 16. Então, isso vai dar a raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18, 18 é 2 vezes 9. 9 tem raiz quadrada 3, então isso vai dar 3 raiz de 2. Então, eu consigo 3 raiz de 2 aqui, certo? E aí eu tenho 3 vezes 3 dando 9 também, então isso vira 9. Esse 9 pode cancelar com esse 9. Então, eu chego à conclusão que o cosseno do ângulo entre eles é 1 sobre raiz de 2, que a gente já viu até a aula passada esse mesmo ângulo. Se eu racionalizar, isso dá raiz de 2 sobre 2, isso é raiz de 2 sobre 2. Logo, quem é o ângulo que tem como cosseno raiz de 2 sobre 2? Isso é o ângulo de 45 graus, ok? Então, tudo isso aqui vocês já sabem fazer. Essas 3 últimas coisas foram matéria da aula passada. E na turma da noite, eu ainda não tinha falado muito bem como é que a gente calcula o versor de um vetor. A gente falou do conceito lá nas primeiras aulas, que era o versor de um vetor é um vetor de mesma direção, mesmo sentido do que o vetor original, ou seja, do que o U. Então, se eu tiver o U assim, eu vou ter o versor dele paralelo a ele, no mesmo sentido, só que de tamanho 1. Então, vamos dizer que a unidade de tamanho seja essa daqui. Então, vai ser um vetor de mesma direção, mesmo sentido, mas de tamanho 1. E como é que a gente encontra isso analiticamente, se a gente conhece a representação do vetor analiticamente? Gente, para encontrar o versor de um vetor, basta você fazer o seguinte: pegar o vetor, que no caso aqui é o, e dividir pelo seu módulo. Quando a gente faz isso, a gente encontra um vetor que satisfaz exatamente isso. É paralelo a U, tem o mesmo sentido de U e tem tamanho 1. Por que vai ter tamanho obrigatoriamente 1, professora? Porque uma coisa dividida por ela mesma dá sempre 1. Professora, se eu não me lembro, você me disse que não existia divisão entre vetores. Então, a senhora agora está dividindo vetores? Está se contradizendo? Não, gente, eu não estou dividindo vetores. Eu estou dividindo um vetor pelo número. Observe que o módulo de um vetor é um número, o módulo é um tamanho. Então, eu estou dividindo o vetor pelo número. É como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Eu só quero escrever V. Ó. Então, eu estou multiplicando U por 1 sobre o tamanho dele. A gente acabou de dizer que quando você multiplica um vetor por um número, que foi o que aconteceu aqui, você encontra um vetor de mesma direção. Como esse número é positivo, de mesmo sentido. E como esse número é exatamente o tamanho desse vetor, o tamanho do vetor torna-se unitário, torna-se de tamanho 1. Vamos fazer essa conta? Então, eu preciso do módulo de U. A gente já tem o módulo de U. Quem é o módulo de U? 3 raiz de 2. Então, o que eu tenho para fazer? Eu tenho que apenas pegar 1 sobre 3 raiz de 2 e multiplicar pelo vetor U, que, se eu não me engano, era 1, 1, 4. Era isso mesmo. 1, 1, 4. 1, 1, 4. Tá aqui o vetor U, para sair bonitinho na gravação. 1, 1, 4. Eu dividi pelo módulo de U, que era 3 raiz de 2. E aí, o que eu faço? Só faço a divisão, que é multiplicar por 1 sobre ele. Então, vai ser quem? 1 sobre 3 raiz de 2.
1 sobre 3 raiz de 2 e 4 sobre 3 raiz de 2. Gente, esse é o versor de U, que é 114. Professora, essa coisa feia aqui, tem módulo 1? Tem. Eu garanto para vocês que ele tem módulo 1. Pois me prove. Pronto, vamos calcular o módulo do versor agora, ou seja, o módulo desse resultado. Como é que a gente calcula o módulo? Já calculamos um módulo uma vez, já calculamos um módulo outra vez. Vamos calcular a terceira vez. Como é que a gente calcula o módulo? Raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, você vai ter 1 sobre 3 raiz de 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 raiz de 2 ao quadrado, mais 4 sobre 3 raiz de 2 ao quadrado. Ou seja, você vai ter 1 em cima, 1 e 1, 1 mais 16, que era a mesma conta que já tinha aqui, ó, de U. E aqui embaixo você vai ter o quê? Você vai ter 3 ao quadrado, que é 9, e a raiz vai embora. Então, 9 vezes 2, 18, né? Então, aqui você vai ter 18, aqui você vai ter 18, aqui você vai ter 18, ok? O que foi 18? 18 veio de 3 raiz de 2 ao quadrado. Isso é 3 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado. A raiz vai embora, né? Então, isso dá 9 vezes 2, que isso dá 18, certo? Só explicando de onde veio o 18. Então, isso ficou quem? Isso ficou 1 mais 1 mais 16 é 18 sobre 18. Isso é raiz de 1, que é 1. Então, realmente, esse vetor tem módulo 1. Então, sempre que você quiser o versor de um vetor, ou você quiser um vetor unitário, basta você pegar o vetor e dividir pelo seu módulo. Quando você divide pelo seu módulo, você encontra um vetor de tamanho 1. Entendido, gente? Deu para entender? Vamos lá, Almete. Se você pudesse dar outro exemplo. Posso ir mais além. Quem falou... Pegue o outro vetor, professor. Pegue o outro pegar vetor. o outro vetor, exatamente, que já Pega está o outro calculado. vetor. Vamos fazer o versor de U, ou de V agora. O versor de V. Ou eu vou pedir melhor, eu não vou querer o versor de V, não. Eu vou querer um vetor de tamanho... Estou dizendo que eu estou ficando astuta nessa lousa. De tamanho igual a quanto? Igual a minha idade. Vamos descobrir quantos anos a Andrea tem. 22. Mais. Igual a minha idade. Vamos lá, já vocês descobrem. Então, um vetor, desculpa, eu tinha que dizer de quem? Um vetor paralelo a V agora, né? Vamos botar paralelo a V, de tamanho igual à minha idade, a idade da professora, tá certo, gente? Paralelo 15. Vai dar 15. Vai dar 15, vamos lá. Mas é um vetor, então ele tem que ter 3 entradas. Vamos encontrar um vetor paralelo a V de tamanho igual à minha idade. Quem era V, vamos me ajudar a ver. Quem era V, só para eu trazer para cá. Menos 1, 2, 2. Então, eu quero um vetor paralelo. Esses dois tracinhos foi que eu engoli a palavra paralelo. Então, eu tinha V sendo 1, 2, 2, é isso? Tá, o que você me disse no começo? Saulo. Quem foi? É menos 1, 2, 2, professor. Menos 1, 2, 2. Pronto. Menos 1, 2, 2. E aí, como é que eu encontro um vetor paralelo a esse de tamanho igual à minha idade? Eu vou primeiro tornar ele de tamanho 1, porque eu tornando ele de tamanho 1, para tornar ele igual à minha idade, se ele já é 1 vezes qualquer coisa que eu multiplicar, vai dar igual a essa coisa. Então, se eu conseguir tornar ele de tamanho 1, depois é só multiplicar pela minha idade, tá bom? Então, como eu quero paralelo, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar o versor de V. Porque o versor de V é paralelo a V
de tamanho 1, não responde a questão, mas ele vai servir como base para a resposta final. Então, vamos atrás do vetor dele. Quem é o vetor de V? É o próprio V dividido pelo seu módulo. E quem é o módulo de V que a gente já calculou? Está aqui o módulo de V, já está calculado, ó. 3, que foi menos 1 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado, somou tudo, deu 9, 9, raiz de 9, 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor V, menos 1, 2 e 2, e dividir por 3. Professora, por que você não fez 1 sobre 3? Dava no mesmo se eu fizesse 1 sobre 3, ou botasse sobre 3 aqui, certo? Que vai dar quanto? Vai ser o vetor menos 1 terço, 2 terços e 2 terços. Esse vetor, quando a gente faz isso, ele tem tamanho 1. O que foi que eu fiz aqui nesse outro? Eu apenas conferi que ele tinha tamanho 1. Se você quiser conferir que ele tem tamanho 1, você tira o módulo dele. Quem é o módulo desse vetor? Só para conferir se ele tem tamanho 1. É menos 1 terço ao quadrado, que vai dar 1 nono, concordo? Mais 2 terços ao quadrado, que vai dar 4 nono, mais 2 terços ao quadrado, que vai dar 4 nono. Em cima dá 9, embaixo dá 9, 9 sobre 9 e 1, raiz de 1, 1. Então, não tem para onde correr. Toda vida que você botar um vetor dividido pelo seu tamanho, você encontra um novo vetor de tamanho 1. Então, tá confirmado tamanho 1. Mas a minha idade não é um ano. A minha idade é 39 aninhos, quase entrando na casa dos 40. Então, se eu quero tornar esse vetor aqui de tamanho 1, eu tenho menos 1 terço, 2 terços e 2. Eu multiplico, que ele tem tamanho 1, ele vai ter tamanho igual a 39, se eu multiplicar todos os termos aqui. Então, eu vou ter menos 39 terços, dá até para dividir, isso aqui é 13, né? O dobro de 39, 70 e... Dá para simplificar aqui, né? 78. 78 terços e 78 terços. De novo. Isso aqui dá para dividir. Eles são múltiplos. Não vou nem dividir. Ok, gente? Deu para entender? Como é que se calcula? Ok, deu para entender. Eu só queria que a senhora explicasse. Quando a senhora quis comprovar que o vetor dele dava 1, como é que esse 1 sobre 9, mais 4 sobre 9, mais 4 sobre 9 dá igual a 1? Eu não entendi. Não entendeu? Quando você soma aqui, ó, porque você entendeu como é que fez o módulo, né? Eu entendi a explicação geral. Eu só queria que você me desse a conta, você quer entender a conta, né? Isso, eu perdi. Então, vamos lá. A conta do módulo é raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, eu vou fazer a raiz quadrada desse termo ao quadrado, desse termo ao quadrado, e assim vai. Quando eu elevo esse ao quadrado, dá 1, e 3 ao quadrado dá 9 em todos os casos. Como eu tenho a soma de frações de mesmo denominador, repete o denominador e soma os numeradores, que é a mesma coisa que eu tinha aqui, ó. Quando eu tinha... Todos os denominadores são iguais, né? Raiz de 3 sobre... Desculpa, 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, que quando eu levava ao quadrado dava 18. Então, os denominadores eram todos iguais. O que eu tenho que fazer? Só somar os numeradores e repetir o denominador. Isso é regra de fração, né? Soma de frações de mesmo denominador, repete o denominador e soma os numeradores, não é isso? Lembra quando a gente tira mínimo? Ok? Então, isso aqui vai dar 9 sobre 9, né? Isso aqui, na verdade, antes de dar 1, dá, vou fazer, a raiz de 9 sobre 9, que isso dá raiz de 1, e aí isso vira 1. Show? Posso ir para frente? Até porque já é 7h30. Só tenho mais 1 hora de aula. Mas tudo bem, gente? Tudo que a gente mais ou menos pincelou aqui, já dá para ter uma certa ideia, né? Então, observe que eu posso pedir um vetor do tamanho que eu quiser. Igual o ano que a gente vive, igual o pé que você calça, igual a idade de vocês, igual a qualquer coisa, igual o último dígito do telefone. Isso aí eu posso brincar com o tamanho. O que é que eu vou fazer sempre? Tirar o vetor do vetor que eu quero, né? E multiplicar pelo número que eu pedi. Beleza, gente? Vamos agora, então, para a aula de produto vetorial. Deixa eu ver vocês. Abre o Meet também.
Vamos nós. Então, somente na aula de produto vetorial, eu me atentei para botar na nota de aula que as notas de aulas não são produzidas minhas, são apenas recortes do livro, não estou plagiando ninguém, eu deixo claro que não são minhas. Gente, nessa aula a gente vai fazer rapidinho umas preliminares, que é um reforço do ensino médio. Por quê? Porque a partir de agora, em produto vetorial, a gente vai usar muito determinante. Então, a gente vai relembrar um pouco a ideia do cálculo de determinante, já que ele vai ser bastante usado. Então, antes de definirmos produto vetorial entre dois vetores, faremos algumas considerações importantes. A primeira, a que eu já fiz na aula passada, mas não custa relembrar, que o produto vetorial é um vetor, por isso que o nome é produto vetorial, ao contrário de produto escalar, que a gente já calculou hoje, que é um número, ou seja, é um escalar, certo? Para a simplicidade de cálculo do produto vetorial, vocês vão ver que lá na frente a gente vai conseguir associar a definição de produto vetorial com determinante. Então, seria interessante a gente lembrar como é que calcula determinante. Então, quem estudou matrizes no ensino médio, lembra que se eu tenho uma matriz 2 por 2, calcular o determinante entre elas, então a gente multiplica a diagonal principal, que é a diagonal que começa no primeiro elemento, menos a diagonal secundária. Então, multiplica os resultados da diagonal principal, x1 vezes y2, nesse caso, menos x2, y1. Professora, se eu fizer y1, x2, não importa, porque isso é números, não importa a ordem. Ele dá um exemplo numérico, 3 vezes 5, 15, menos 2 vezes menos 4, que é menos 8, como tem um menos do lado de fora da regra, menos com menos dá mais, 15 mais 8, 23, certo? Então, só relembrando aqui, cálculo de determinante 2 por 2. Uma coisa que ele chama a atenção é uma propriedade que diz que se a gente permuta duas linhas de lugar, ou seja, troca de posição a primeira com a segunda linha, o valor do determinante numericamente continua o mesmo, mas ele troca de sinal e ele faz até a continha de novo. Passa a ser agora menos 4 vezes 2, menos 8, menos, porque a regra é diagonal, menos a diagonal secundária, 3 vezes 5, menos 15. Menos 8, menos 15, dá menos 23, que é o mesmo resultado numérico desse de sinal trocado. Por que isso aconteceu? Toda vida que a gente trocar duas linhas de posição, o sinal vai trocar o resultado vai trocar de sinal, certo? Se a gente tem duas linhas proporcionais, lembra que quando dois vetores são paralelos, as suas coordenadas são proporcionais, então a gente já pode dizer que se por um acaso a gente tiver vetores paralelos, que é quando eles vão ter duas linhas proporcionais, o determinante dá 0. Olha aqui, ó. Eu tenho a linha 1, 2. Se eu multiplicar essa linha 1, 2 por 3, vai ficar 1 vezes 3, 3, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, se eu fizer o cálculo, ó, dá menos 6, menos 6. Só que essa troca de sinal, porque ela é menos 6, vai virar mais 6. Então, menos 6 mais 6, 0. Isso sempre acontece quando a gente tem linhas proporcionais. Outra coisa, quando a gente tem linhas iguais também, porque linhas iguais é uma proporcionalidade por 1. Você multiplicou a linha por ela mesma, né? Por 1, na verdade. E aí, outro caso que também zera é quando a gente tem alguma linha toda nula, certo? Então, isso são resultados preliminares, resultados lá do ensino básico. Outra coisa que também a gente viu no ensino básico, talvez não tenha visto, alguns não lembrem, é que existe diversas formas de calcular determinante 3 por 3. O 2 por 2 você faz diagonal principal menos diagonal secundária. Mas o 3 por 3 tem regra de Jacob, teorema de Laplace, que é esse daqui, e tem ainda mais uns 3 diferentes, certo? Como é que a gente vai ver que a gente vai usar muito o determinante 3 por 3 aqui? Professor, eu posso fazer como o meu professor me ensinou lá no ensino médio? Pode, mas é diferente de como a senhora faz. Não tem problema, gente. Como existe diversas formas de resolver determinante 3 por 3, pode fazer na que você se sentir mais à vontade.
Por que que o livro traz o Teorema de Laplace aqui? Porque o Teorema de Laplace vai nos ajudar a fazer uma relação entre produto vetorial e determinante. Então, vamos relembrar um pouquinho do Teorema de Laplace. O que que diz o Teorema de Laplace? Que, se você quer calcular um determinante 3 por 3, você pode fazer esse cálculo eliminando a primeira linha e a primeira coluna, transformando ele numa determinante 2 por 2, mas você tem que, depois do resultado que você obter aqui, multiplicar pelo elemento da primeira linha e da primeira coluna, ou seja, pelo A. E aí você faz isso 3 vezes. Você continua eliminando a primeira linha, mas você pula para a segunda coluna. Quando você faz isso, sobra esses termos aqui que montam um determinante 2 por 2, mas agora você vai multiplicar, não foi a segunda coluna, então você vai multiplicar por B. Depois você faz isso uma terceira vez, continua eliminando a primeira linha e agora a terceira coluna, sobra esses determinantes 2 por 2, e agora você multiplica pelo valor do C. Então, você multiplica sempre, a primeira linha sempre está sendo cancelada, e você muda para a primeira coluna, segunda coluna ou terceira coluna. Esse método a gente não costuma usar muito numericamente, mas é o que a gente vai melhor se encaixar com a teoria construída a partir de produto vetorial. Só que depois que a gente mostrar que eles se encaixam, você pode calcular do jeito que você quiser. Você vai ver que eu nem vou usar esse daí. Aí ele faz um exemplo numérico aqui, só para dizer o que ele estava fazendo. Ó, ele cancelou essa linha com essa. Sobrou 3, 5, 1, 2, multiplicado por 3. Aí ele vai. Cancela essa com essa, sobra 1, 2 e 5, 2. E aí vai, tá certo, gente? Então, esse aqui é só um exemplo numérico. E nessa observação, ele diz o seguinte, que tudo que a gente falou aqui, a gente mencionou somente para a linha, mas essas propriedades também é válidas para colunas, ou seja, se eu tenho uma coluna toda nula, o determinante é nulo, se eu tenho colunas proporcionais, o determinante é nulo. Então, a gente falou em linha, porque aqui na teoria que a gente vai construir, a gente vai trabalhar os vetores como se fossem em linhas, a gente vai colocar eles em linhas. Então, por isso que o livro só fez a abordagem de linha e fez essa observação no final. Professora, e finalmente, o que é o tal do produto vetorial e como é que ele se encaixa com a ideia de determinante? Deixa eu pegar aqui a parte do livro aqui. Gente, definição matemática é regra do jogo. Por que que a gente soma fazendo coordenada a coordenada? Vixe, eu pulei demais. 60. Por que que a gente somando coordenada a coordenada? É regra do jogo, certo? Então, a regra do jogo para fazer o produto vetorial entre dois vetores é essa daqui. De minha louça. Vamos partir aqui para cima. Isso aqui era limpar a louça, vamos apagar. Isso aqui era... Vamos embora, ó, gente. Ctrl V. Então, ó, essa é a regra do produto vetorial entre um vetor x1, y1, z1 com o vetor v, x2, y2, z2. Essa regra feia aqui. Gente, eu ensino já tem bem uns 5, tem isso tudo não. Mas eu sempre ensinei na universidade, às vezes eu vou para cálculo 2, às vezes eu vou para cálculo 1, mas eu sempre volto para GA. GA é meu sangue. E aí, eu nunca decorei essa fórmula. Nunca. Certo? Porque eu acho ela muito complexa de ser decorada e existe uma estratégia, que era que eu já vinha trabalhando com vocês há pouco, com determinante, existe uma estratégia de eu não precisar memorizar essa fórmula desse jeito aqui. Qual é a estratégia? Gente, isso aqui parece muito com um determinante 2 por 2, ó. Observe que se eu escrever y1, y2, z1, z2, se eu multiplicar isso, dá esse resultado. Se eu multiplicar isso aqui, ó,
dá esse outro resultado. Y2 é 1, como eles são números, não importa a ordem, então esse é positivo e esse é negativo. Olha só que legal. Mas só que ele está multiplicando com isso aqui, ó. X1, X2, Z1, Z2, multiplicado por J. E assim vai, ó. Esse aqui dá esse, né? Ó, esse primeiro aqui dá esse, e esse aqui dá esse. Observe que essa maneira aqui de representar lembra muito a maneira de representar o teorema de Laplace. Há pouco a gente não estava falando dele. Aqui é com Y, né? Y1, Y2. Não era assim? Não era multiplicado pelo o que sobrava da primeira linha, depois o da primeira linha que estava na primeira coluna, da segunda coluna, e depois... Então, isso aqui também, pelo teorema de Laplace, isso aqui pode ser representado como determinante dessa matriz aqui, ó. IJK, X1... Desculpa, aqui é X1, Y1, Z1, tá mais para baixo. X2, Y2, Z2. E se a gente fizer o teorema de Laplace, ele manda cortar, deixa eu fazer com outra cor. Ele manda, no primeiro caso, cortar a primeira linha e a primeira coluna, escrever esse determinante e multiplicar por esse número. É exatamente o que está acontecendo aqui. Depois ele manda, vou fazer Ctrl Z aqui para poder. Depois ele manda o quê, ó? Cortar a primeira linha de novo e a primeira coluna, e escrever isso daqui, ó, e justamente multiplicar por esse J. E assim vai. Depois ele manda cortar a primeira linha e a terceira coluna, sobra exatamente isso, e multiplicar por quem? Por K. Então, essa representação aqui nada mais é do que o cálculo, isso é igual a isso, que é igual a isso. Então, eu posso ver o cálculo desse, eu posso ver o cálculo do produto vetorial de U por V, como sendo nada mais, nada menos do que o cálculo desse determinante, onde aqui são as coordenadas do U e aqui são as coordenadas do V. Ok, até aqui, gente. É isso que vai ser dito a partir daqui nesse slide, ó. É isso que eu construí com vocês. Essa maneira é fácil de memorizar. Uma maneira fácil de memorizar esta fórmula é utilizando essa notação aqui. E aí a gente cai no determinante 3×3. A gente usou Laplace só para fazer a conexão entre as três maneiras de representação. Essa é a fórmula, e aí essa fórmula pode ser vista dessa outra maneira, transformando esses parênteses nessas matrizes, e por Laplace eu posso transformar essa interpretação por essa. Então, ó, daqui para frente, se a gente quer calcular o determinante entre dois vetores, vamos fazer esse exemplo numérico aqui. O que a gente tem para fazer? O determinante entre os dois vetores, a gente vai jogar o primeiro vetor, o segundo vetor, e completar com o IJK para fechar um determinante de uma matriz 3×3. Lembre que a gente só calcula determinante de matrizes quadradas, né? Então, se deixar só os dois vetores, a gente não tem um número de linhas igual ao número de colunas. Então, a gente precisaria aqui. Eu chamo a atenção, gente, para essa notação, que alguém pode dizer assim, Andréa, se eu não estou ficando doido, quando você calculou lá nos preliminares o determinante, o resultado deu um número. Se eu não me engano, deu 23, certo? Você está correto. Se eu me lembro lá do ensino médio, determinante de uma matriz é sempre um número. Está correto também. E como é que a senhora diz que o produto vetorial dá como resposta um vetor e você vai associar a um determinante de uma matriz que tem como resposta um número? Que loucura é essa? Gente, aqui, novamente, a gente está fazendo, quando a gente faz essa associação para memorizar aquela fórmula,
novamente a gente está fazendo um abuso de notação. Lembra quando a gente usou um abuso de notação representando um vetor apenas pelo seu ponto extremo? Aqui, novamente, a gente está fazendo um abuso de notação. Por quê? Porque uma matriz, rigorosamente, é uma tabela organizada em linhas e colunas, formada por números. E I, J, K não são números, são vetores. Então, isso aqui não é uma matriz. Se assemelha a uma matriz, mas não é uma matriz. E isso que a gente vai fazer se assemelha à mesma regrinha da conta de um determinante, mas não vai dar um número por quê? Porque aqui dentro não só mora números, mora vetores também. Então, a gente vai usar a mesma ideia do cálculo de determinante para resolver o produto vetorial, para a gente não precisar decorar a fórmula desse jeito aqui, tá certo, gente? Então, a gente está utilizando a ferramenta que a gente já conhece, que ela chega no mesmo lugar, embora a gente faça um abuso de notação, porque isso, na verdade, não é uma matriz, então você não poderia calcular o determinante, mas se eu enxergar isso aqui e funcionar do mesmo jeito de uma matriz, eu consigo encontrar o produto vetorial. Então, vamos fazer um exemplo numérico. Gente, me ajudem a decorar essas 3, 2, 1. Vou escrever aqui do lado, aí depois ele vai mudar. 3, 2, não, é 3, 1, 2. Então, vamos lá. Hoje eu já fiz isso de tarde, perdi o que eu tinha construído. Ah, tá aqui. De tarde eu joguei para longe, não sabia mais onde é. Não vá para longe não, rapaz. Eu posso precisar de alguma coisa. Vamos lá. Eu quero calcular o produto vetorial entre 3, 1, 2. E quem é o exemplo que está lá? Menos 2, 2, 5. Menos 2 e V. Menos 2, 2 e 5. Então, tem uma regrinha, que a gente pode até fazer pela regra já, mas eu só sei fazer dessa forma. Pelo determinante formado entre os vetores I, J, K e esses vetores aqui. 3, 1, 2, menos 2, 2, 5. Professora, eu não lembro nem o jeito de fazer determinante 3 por 3. Então, faço do jeito que eu vou fazer. Eu, lá no ensino médio, o meu professor usava uma história de subir esse aqui e descer esse. Subir esse e descer esse. E fazer 3 linhas. Hoje, os alunos já me disseram que é mais comum repetir as 2 primeiras linhas. Então, eu aprendi com vocês, para poder fazer as contas parecido com o que vocês fazem, repetir as 2 primeiras linhas. J, 1 e 2. E aí, você faz o quê? Como é um determinante 3 por 3, é a mesma ideia do determinante 2 por 2, mas você vai ter 3 diagonais principais. Então, vai ser quem? I vezes 1 vezes 5, isso dá 5I. Isso dá menos 4J. E isso dá 6K. Bora. Sabe não, minha gente. Isso dá 6K. E aí, quando a gente faz a diagonal voltando, vou ver aqui de lilás, a diagonal secundária, ó, a gente troca de sinal. Por que que a gente troca de Andréia, sinal? Oi. Porque 4J. 4J veio daqui, ó. J que multiplica 2, que multiplica menos 2. 2 com 2, menos 4, J. Ok, Julie? E Ok. 5, menos 4J, mais 6K. Aí, voltando, tem que lembrar que troca de sinal, ó. Isso dá 15J, mais troca de sinal. É como se ele tivesse um menos ainda aqui, ó. 15J com esse menos vai dar menos 15J. Tem gente que faz assim, bota um menos logo aqui na frente e bota os resultados assim, ó. Aí você não precisa estar trocando sempre de sinal. Depois você multiplica tudo por menos. Também dá certo. Bem? Aqui vai dar quanto? Vai dar 4i, mas como tem que trocar de sinal,
como se tivesse mais um menos aqui, vai dar menos 4i. E aqui vai dar menos 2k. Mais troca de sinal, menos com menos vai dar mais 2k. Ok, gente? E aí, ó, se isso tudo, se aqui o i, j, k fosse números, isso virar tudo número, ia virar um número só. Só que agora você vai poder juntar o i com o i, que vai dar quanto? 5 tirando 4 dá 1, então vai dar 1i. O j com o j, menos 4j com menos 15j vai ficar menos 19j. E 6k com 2k vai dar mais 8k. Isso já é a representação do vetor U vetorial V, mas a gente gosta muito, eu gosto muito da representação em ternas. Aqui é a representação em base, em combinação linear. Então, eu prefiro essa daqui, ó. 1, menos 19 e 8, né? Que é que a gente costuma trabalhar, sem esse IJK, para ajeitar esse 8. Então, depois é só escrever na terna. Vamos lá para o livro, ver se foi mesmo 1 menos 19 e 8. A resposta é aqui no slide. 1 menos 19 e 8, certo? Então, o que foi que eu disse na aula de hoje? Levei 40 minutos aí para construir isso. Eu levei outro tempo ali fazendo as questões anteriores. Apenas como é que a gente calcula o produto vetorial entre dois vetores. O produto vetorial entre dois vetores vai ser o cálculo do determinante formado pelas coordenadas de um vetor, as coordenadas do outro vetor, completado com IJK. Como é que você calcula o determinante? Do jeito que você aprendeu no ensino médio. Se não aprendeu ou não lembra nenhum do jeito, você passa a fazer como eu costumo fazer aí. Certo, gente? E aí, gente, se o resultado de um produto vetorial é um vetor, é interessante que a gente caracterize as 3 coisas que compõem o vetor. O que compõe as grandezas vetoriais? Direção, sentido e comprimento. Então, o que a gente vai estudar a partir de agora é, tudo bem, eu sei encontrar o vetor obtido do produto vetorial entre dois vetores, mas qual é a direção desse vetor, qual é o sentido desse vetor e qual o tamanho desse vetor? O tamanho, se a gente conhece as coordenadas, é só calcular a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, que é a fórmula do módulo, certo? Mas vai ter outra maneira de calcular o tamanho também, certo? Então, ó, é o que a gente diz aqui agora. Características do vetor produto vetorial. Já que no produto vetorial obtemos uma resposta, obtemos como resposta um vetor, e pelo que vimos, todo vetor tem direção, sentido e comprimento, vamos determinar essas 3 características do vetor obtido de um produto vetorial. Primeira característica, direção. Onde é que eu devo direcionar o vetor obtido do produto vetorial entre dois vetores? A gente vai ver que o vetor obtido entre o vetorial V é simultaneamente ortogonal a U e a V. Cadê o meu livro aqui? Gente, eu não vou gastar tempo fazendo aquela mesma conta por aqui. Quem quiser verificar numericamente que calcular assim ou calcular assim chega no mesmo lugar, você pode usar aquele mesmo exemplo e aplicar aqui, ó. Quem seria Y2, quem seria Z2 lá naquela forma, nesse exemplo numérico que eu trabalhei, e ver que você chegaria no mesmo lugar, né? Eu acho... Não é dessa... É nesse livro aqui que tem essa abordagem. Tem no outro também, mas é porque logo ele tem nesse livro aqui. Só um minutinho aí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Pronto. Ó, deixa eu copiar essa característica aqui, que ela é muito importante. Que me dá a direção. Então, a direção do vetor obtido do produto vetor... Ó, gente, se você quiser fazer aquela formulazinha, isso aqui vai ser o x1. Isso vai ser o y1. E esse vai ser o z1. E aqui o x2, o y2 e o z2, você pode testar pelaquela fórmula como você chega nesse mesmo lugar. Tá certo? E aí, o livro está dizendo
que o vetor obtido do produto vetorial é simultaneamente ortogonal aos outros dois. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem U e V, o vetorial V, vou botar de preto, o vetorial V nunca vai estar assim. Por quê? O que está dizendo aqui? Simultaneamente, gente, é ao mesmo tempo. Ortogonal é formar um ângulo de 90 graus. Então, o vetorial V forma um ângulo de 90 graus ao mesmo tempo com U e com V. Então, esse ângulo aqui, ó, entre o vetor, se esse vetor fosse o vetorial V, não pode ser esse, por quê? Porque esse ângulo aqui não é de 90 graus. Então, onde é que pode estar o vetorial V? Ele só pode estar aqui, ó. Ah, meu Deus, que mulher na mão torta. Ah, melhorou um pouquinho. Ele só pode estar aqui, ó. Deixa eu tirar. Era para eu ter tirado o preto. Eu vou melhorar aqui. Eu vou melhorar. Pronto, ó. Por quê? Porque se você olhar para o vermelho e para o lilás, ó, eles formam um ângulo de 90 graus e eles formam um ângulo de 90 graus aqui. Deixa eu desenhar aqui. Eu estou dizendo é que se aqui for U e aqui for V, o vetorial V está numa posição que forma um ângulo de 90 graus com U e forma um ângulo de 90 graus por V. Então, ele nunca vai poder ser esse, porque o preto não está formando um ângulo de 90 graus com U. Muito menos com V aqui, que dá maior do que 90, certo? Então, esse não caracteriza o vetorial V. O vetorial V, pela regra aqui, ela sempre vai ter essa característica. Tudo bem, professora, o livro está dizendo que ele é simultaneamente ortogonal a U e a V. Mas me prove que ele vai ter essa característica. Se a professora soubesse mexer bem no GeoGebra, isso é uma estratégia que vocês podem mostrar essa propriedade via GeoGebra. Você encontra o produto vetorial entre os vetores e pede para ele plotar. Na hora que ele plotar, você vai verificar que o ângulo entre eles, se você souber até pedir para perguntar, calcule o ângulo entre eles e você vai ver que o ângulo entre eles vai ser sempre 90 graus, certo? Eu vou fazer para vocês, eu vou justificar para vocês pela condição de ortogonalidade que eu já trabalhei, inclusive na aula de hoje, ó, que foi vista na aula anterior. Eu não perguntei aqui. Poxa, Andréa. Vou diminuir aqui. Pronto. Ó, lembra quando eu perguntei se dois vetores eram ortogonais? Eu disse que esses não eram, porque deu diferente de zero. Qual é a condição para que dois vetores sejam ortogonais? Dois vetores só serão ortogonais se o seu produto escalar entre eles der zero. Pois pronto, eu vou usar essa ideia que eu tenho para provar aqui que o produto escalar que a gente acabou de calcular realmente é ortogonal aos outros dois vetores. Vamos trazer as ideias para cá. Então, ó, eu tinha o resultado de U vetorial V sendo 1, menos 19 e 8. Vamos só lembrar quem era U e quem era V. Eu tinha U sendo esse vetor aqui, ó. 3, 1 e 2. E tenho V tendo esse vetor aqui, ó. Menos 2, 2 e 5. E a gente sabe da aula passada que se eu tiver U escalar V igual a zero, a gente pode concluir que esses dois vetores são ortogonais. Não é isso que a gente viu na aula passada? Então, o que eu tenho que fazer? Para eu provar que o vetorial V é ortogonal a U e a V, eu tenho que fazer o escalar entre U e esse vetor aqui. Entre U e o vetorial V. Então, eu tenho que fazer o produto escalar entre esses dois. Vou mudar de cor para não ficar tudo uma cor só.
Quem é o produto escalar entre eles dois, gente? A gente multiplica coordenada a coordenada. Quando a gente multiplicar coordenada a coordenada, vai ficar o quê? 1 vezes 3. Ai, canetas, eu não quero saber que cor vocês têm, não. 1 vezes 3, 3. Menos 19 vezes 1, menos 19. 8 vezes 2, 16. 16 mais 3, 19. Menos 19, 0. Ó. O produto escalar entre U e U vetorial V deu 0. Então, se o produto escalar deu 0, quer dizer que o ângulo entre eles é de 90. Logo, U é ortogonal a U vetorial V. E a gente vai ver que isso vai acontecer também com V. Vamos lá. V escalar U vetorial V. Vamos lá. Como é que a gente faz? Multiplica coordenada a coordenada. Professora, aqui primeiro é o V, a senhora está pegando primeiro esse. A gente viu que o produto escalar era comutativo, então você não precisa ter preocupação por onde começar. Então, por isso que é bom que essas propriedades aconteçam, que a gente não fica preso como fazer a conta. Então, tanto faz fazer menos 2 vezes 1, como 1 vezes menos 2, vai chegar no mesmo lugar. Então, vai ter menos 2, 19 vezes 2 dá 38, menos 38, e 8 vezes 5 dá 40. Menos 38 com menos 2 dá menos 40, com mais 40 dá 0. Então, eu tenho que ver... é ortogonal a U vetorial V. Esses meus V se fecham. A U vetorial V. Ok? Então, eu tenho o resultado do produto vetorial sendo simultaneamente ortogonal a U e a V. Beleza? Deixa eu ir para o chat, ver se vocês estão falando comigo por lá. Andréia. Diz, Julie. Como fazer de novo? Porque eu não entendi, não. Entendeu nada? Pensei que você ia dizer, eu não entendi nada. Vamos lá, dona Júlia. Vamos fazer de novo. Vamos pegar, ver se a gente pega outro exemplo, porque não adianta estar fazendo a mesma conta. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo. Ok. Não pego no livro. Um exemplo pronto. Mais para frente, um exemplo pronto aqui. Então, não tem exemplo pronto. Eu vou fazer esse. Ó. Eu vou usar esses números aqui, porque aí quando eu for fazer a questão 17, eu já tenho uma parte dele, ó. Já dá para fazer a questão 17, ó. Determine um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores V, U e V. Vamos usar essa questão para ampliar de novo o conhecimento, a explicação, certo, Julie? Porque eu ficar usando os mesmos valores pode ser que não te ajude. Então, vamos lá, me ajudem. Eu me perdi no livro de onde foi que eu tirei essas questões, mas eu acho que foi do livro do Interli, esse. E ele está um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver se eu acho para copiar a questão. Se eu não achar, gente... Esse daí é no vermelho, professora, do Bruce. Ah, no vermelho? É, na página da 71, do Bruce. Ótimo, obrigada. 71. Tem um momento que eu não sei mais de onde eu estou, não. Eu estudando tô desse jeito, professor. Olha para um, olha para outro, olha para um. Eles se complementam, mas às vezes um diz de uma maneira mais fácil, né? Outro diz... Depois que a gente... 7-1 é... Professor. Acho. Exatamente. Obrigada. Ctrl C. Vamos lá, dona Júlia, ver se a gente melhora. E aí a gente volta para essa aqui para explicar de novo. Ctrl V. Chegou alguém aqui, mas eu não estou esperando ninguém, então não vou nem atender a campainha, não. Hoje eu estou sozinha em casa. Se não for, Levi chegando. Vamos nós, ó. Eu quero um vetor simultaneamente ortogonal a esses... Passo não, caneta. A esses dois vetores. Então, eu não vou me preocupar agora
a questão dele ser unitário. Já eu me preocupo com isso. Eu vou me preocupar, Julie, só em atender essa parte aqui, dele ser simultaneamente ortogonal. Então, como é que eu encontro um vetor simultaneamente ortogonal? Gente, me dê um segundinho na gravação, vocês vão ficar sem mim um segundinho. Pronto. Vamos nós. Um vetor simultaneamente ortogonal a eles dois. Então, não tem para onde correr, eu tenho que fazer o produto vetorial entre U e V. Sempre que eu fizer isso, Júlia, eu vou encontrar um vetor. E esse vetor vai ter obrigatoriamente essa característica. Formar um ângulo de 90 graus ao mesmo tempo com U e com V. Ou seja, atender o que a questão pede. Então, se eu não errar a conta, eu encontro o vetor pedido. Isso serve até para verificar se você não errou a conta no cálculo determinante. Quando você terminar de fazer, você verifica se o produto escalar dá zero. Se der zero, quer dizer que a conta está certa. Tudo bem? Então, professora. Oi, pode falar. Pode falar, não tem problema não. Mas todo resultado, então, se eu conferir com a ortogonalidade, certo. Se ele der zero, eu posso conferir todas as vezes, ele vai dar zero. Vai, sim. É uma característica do vetor obtido do produto vetorial. Ele é sempre simultaneamente, ao mesmo tempo ortogonal aos dois, certo? Então, Beleza. É igual quando a gente fazia no colégio 9 fora, você é do tempo de prova dos 9. É isso mesmo, conferir se está certo. Ok? A gente está usando a característica para conferir se a nossa conta deu certo. Ó. Então, Julie, como foi que a gente disse no começo da aula que fazia o produto vetorial entre dois vetores? Calculava esse determinante. Como é que calcula esse determinante? Repetindo essas duas linhas, fazendo a conta das 3 diagonais principais, que vai dar quanto aqui, se a gente subir para eu ter mais espaço aqui. Ai, agora eu não sei dar zoom nessa caneta. Agora vocês me pegaram. Eu ainda não aprendi isso. Acredito que eu vou ter que... Ó. Me pergunte como foi que eu fiz, que eu não sei. Eita, que a aula de hoje, a gravação vai ficar boa. Vamos nós, gente. Menos 6i, mais 12j. É 12? É. 3 vezes 4, 12j, mais 6k. Ok? Acompanharam as 3 linhas? Voltando. Eu tenho o quê? Esse vezes esse vezes esse. Isso é um J, certo, gente? Então, isso é menos 2J, porque troca de sinal. Aqui é 9i, desculpa. Troca de sinal, menos, né? Menos 9i. Já ia errar. E aqui, 24, né? K negativo vai ficar positivo. Me corrijam as contas. Então, eu vou juntar esse I com esse I, vai dar 15I negativo. Um minuto. Pode dizer. Ficou positivo 24, porque o 6 aqui da multiplicação vezes o 4, isso. Ele é negativo? Isso. Deu menos 24. A conta, como ele é na diagonal voltando, a diagonal secundária, eles trocam de sinal. Todos esses aqui, ó, voltando, troca de sinal. Isso dá menos 24, virou mais. Esse dá mais 9, virou menos. E esse dá 2, virou menos 2. Tá certo, Júlio? Então, vamos para frente. 12J menos 12J vai dar 10J. E 6K com 24K vai dar 30K. E aí, a representação internas vai ser menos 15, 10 e 30. Alguém pode dizer o seguinte,
Professora, eu posso trabalhar com números menores, já que tudo isso aqui é divisível por 5. Eu posso dividir tudo por 5? Pode, gente. Não vai mudar a posição dele. Por que que não vai mudar a posição dele? Porque a gente disse que quando a gente multiplica por um escalar, ele continua um vetor de mesma direção. Então, a direção de ser simultaneamente ortogonal permanece a mesma. Você pode ficar com esses, como você pode ficar com menos, dividindo tudo por 5. Menos 5. Desculpa, que menos 5. Dividindo por 5 é menos 3. 2 e 10, não é isso? 10 não, 6. Oxe, com a cabeça agora. Tá certo, né? 3 dividindo tudo por 5. Isso. E aí, vamos verificar, Júlio, o que eu disse, ó. Esse vetor aqui, ou esse, que é um múltiplo desse, também daria certo, só as contas que ser menor, ele é simultaneamente ortogonal a esses dois. Professora, eu acredito porque você disse, mas eu queria testar, que era o que o rapaz me perguntou anteriormente. Pois vamos testar. Como é que se testa a ortogonalidade? A ortogonalidade se testa pelo produto escalar. Você faz o produto escalar entre U e U vetorial V. U vetorial V. Você faz esse produto escalar aqui, isso tem que dar 0. Se der 0, é que eles são ortogonais. Eu garanto a você que se você não tiver errado conta, quando você fizer o produto escalar entre esse vetor, o vetorial V, e esse daqui dá 0, e entre esse e esse dá 0. Se não der 0, é porque você errou conta. Vamos fazer o escalar o vetorial V. Vai ser quem? Vai ser 2 que multiplica menos 3. Isso dá... Deixa eu colocar de caneta para poder, quando chegar ali, não ficar tudo muito junto. Isso vai dar quem? Isso vai dar menos 6. Quando você fizer 2 menos 6, isso vai dar menos 12. E quando você fizer 6 vezes 3, isso vai dar 18 positivo. Isso dá menos 18, com mais 18, isso dá 0. Eu já sabia que dava 0, porque se você não errou conta, o resultado daqui dá ortogonal a esse. E eu garanto a você, isso não é bruxaria não, viu, gente? Andréia, Oi. Não sei se é a minha internet ou é a sua. Sim, aqui está tirando um pouco cortado e um pouco atrasado. Eu não vi quem estava multiplicando quem, não deu para acompanhar. Pois vamos de novo. Ó, o que eu estava multiplicando era esse vetor por esse, certo? Então, eu vou multiplicar menos 3 com menos 2 para dar menos 6. Beleza? Chegou aí? 2 com menos 6. O menos 3 vem daqui de U vezes V. De U vetorial V, eu não estou multiplicando. Tanto faz você começar lá de cima como daqui, é comutativa. Se você quiser começar daqui... Está aqui em cima de U, não é isso? É, porque como eu estou usando o U e esse, não importa onde é que você pega, em cima ou embaixo, não importa a ordem, não. Então, é essa primeira entrada com a primeira entrada, que vai dar 6, ok? A segunda entrada, menos 6, com 2, que vai dar menos 12. E a terceira, 3, com 6, que vai dar mais 18. Chegou, Julie? Ok, entendi. Obrigada. Entendeu? E aí você vai ter menos 18 com mais 18, 0. Eu já sabia que dava 0. E se você fizer essa mesma coisa aqui, ó, V que multiplica o vetorial V. Vai dar quem? De novo, primeira entrada desse com a primeira entrada desse. Dá quanto? Não é menos 3 com 4 ou 4 com menos 3? Não importa, isso vai dar... Deu Ctrl Z, meu Deus, travou. Acho que é a minha. Isso vai dar menos 12, de qualquer forma. Menos 3 com 4, aqui do V agora, 12. Menos 12. 2 com 3 dá 6. E 6 com 1 dá 6 de novo. 6 com 6, 12. Menos 12, 0. Certo? Não tem para onde correr. Se não errou conta, o resultado do produto
vetorial é um vetor que forma um ângulo de 90 graus, tanto com o vetor U como com o vetor V, ou seja, com os dois vetores que estão compondo o produto vetorial. Entendido isso? Isso vai acontecer sempre. E como é que eu termino a questão? Como é que eu encontro um vetor unitário? A gente já encontrou um vetor simultaneamente ortogonal, mas além dele ser simultaneamente ortogonal, eu quero que ele seja unitário. Então, depois desse vetor, como é que eu transformo ele em unitário? Não vou dizer não, me responda que eu já falei na aula de hoje. Alguém? Fazendo o versor, professor? Exatamente, fazendo o versor. Um versor, né, o vetor unitário. E como é que a gente faz o versor? Divide pelo seu módulo, né? Então, o que, que a gente vai fazer para tornar ele unitário? Calcular o módulo de U vetorial V, que é quem? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, que dá 9, 2 ao quadrado, que dá 4, e 6 ao quadrado, que dá 36. Isso dá 49, bem bonitinho, ó. Deixa eu ver. 49, que a raiz quadrada dele é 7. Então, como é que eu transformo esse vetor, que tem módulo 7, em unitário? É só pegar ele e dividir por 7. Então, um vetor unitário, a resposta final, o vetor unitário simultaneamente ortogonal àqueles dois é o vetor menos 3 sobre 7, 2 sobre 7 e 6 sobre 7. Porque isso aqui é o versor desse vetor. Eu peguei ele e dividi pelo seu módulo. Beleza, gente? Tá complexa a aula de hoje ou não? Tá começando a ficar boa, né? Vamos para frente, vamos para a teoria. Onde é que eu estou na minha teoria? Então, gente... Andréa. Pode dizer. Só lhe interrompendo, porque pode dizer. Geralmente vetor unitário, ele confunde muito com versor. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Tipo, porque todo mundo geralmente fica voando tipo, entre versor e vetor unitário. A única maneira que você tem de transformar um vetor no módulo que você quiser, o caminho é o versor, certo? Então, como eu falei para vocês, eu posso brincar e pedir o tamanho que eu quiser. Ele pediu unitário, mas o caminho é o versor. Por quê? Principalmente nessa questão, observe que eu não poderia mudar a direção dele. Eu tinha que manter a ortogonalidade, então eu tinha que manter os ângulos que ele mantinha com U e com V. Então, o caminho é o versor, porque o versor, ele continua com a mesma direção e com o mesmo sentido. Ele só faz mudar o quê? O tamanho, ok? Então, quando ele só muda de tamanho, aí eu posso brincar com o tamanho do jeito que eu quiser. O tamanho da minha idade, o tamanho, e aí, como eu já disse para vocês, o tamanho unitário, o tamanho de módulo, pode ser, determine um vetor de módulo 10, simultaneamente ortogonal a esses outros dois vetores. Tá aí. Calcula o produto vetorial. O produto vetorial, se você não errou a conta, é obrigatoriamente ortogonal aos outros dois. Para tornar ele unitário, é só calcular o versor, dividir pelo seu módulo. Ok? Então, vamos para frente. A gente estudou direção, porque quando a gente sabe essa característica, a gente direciona ele, certo? E aí, agora a gente quer estudar sentido. Gente, sentido é quando a gente precisa desenhar, certo? A direção também é quando a gente precisa desenhar. Mas o sentido, a gente precisa mais dele quando a gente precisa do desenho. Mas vamos falar sobre ele. O sentido vai envolver a regra da mão direita. Uma regra que vocês tinham até lá em física para fazer a força. O polegar vai dizer onde é que está o resultado do produto vetorial. E os dedos o restante dos dedos vão fazer esse movimento, deixa eu ir, vocês estão me vendo, é porque eu não estou vendo vocês e eu penso que vocês não me vendo. Vocês vão fazer esse movimento de acordo com o que venha primeiro. Então, se U tiver aqui e V aqui, você vai fazer esse movimento, o polegar vai ser para cima. Se for o contrário, V tiver primeiro e U tiver lá, você vai fazer V em direção a U, o polegar vai
para baixo. Então, vamos tentar pensar nesse movimento e para onde o polegar vai a partir desses desenhos aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, se vocês observarem, U tá aqui e V tá aqui. Então, se vocês fizerem os dedos caminhando nesse sentido, na figura, você colocar aí na figura os dedos caminhando nesse sentido, seu polegar vai para cima. Já nessa outra figura, ó, o V nessa figura estava mais pelo lado de fora da tela e o U pelo lado de dentro. Aqui muda, ó, o U vai pelo lado de fora e o V vai para o lado de dentro. Então, por isso que ele mudou de sentido, ó. E agora, se eu quero V em direção a U, o polegar muda de sentido, né, ó. Então, o V, aí se eu quero VU na mesma figura, ele também muda, ó. VU na mesma figura, ele vai para baixo. Então, é só para dizer se ele, onde é que está o sentido do vetor. E isso serve para nos mostrar que não existe a comutatividade no produto vetorial. O vetorial V não é o mesmo vetor obtido de V vetorial U. Eles são, todos dois são simultaneamente ortogonal, só que é um vetor de sentido contrário. E como a gente disse no primeiro dia de aula, vetor tem direção, sentido e comprimento. Se mudou o sentido, não pode dizer que é o mesmo vetor. Então, para a gente, eu não posso dizer, como eu dizia com produto escalar, que tanto fazia U escalar V é igual a V escalar U. Isso não acontece com produto vetorial. O vetorial V não é igual a V vetorial U. Na verdade, é igual a menos V vetorial. Deixa eu trocar esse, apagar esse igualdade mais para cá, para eu botar o menos. Pronto. Elas não são iguais. Para ser igual, ela é igual a menos V vetorial U. Eles são iguais, mas de sentido contrário. Um é o oposto do outro. Lembra a história que quando a gente... Isso é V... Para que eu insisto em V? Porque a língua já diz V. Isso é V, e se eu quero menos V, é um paralelo a ele, de mesmo tamanho, só que de sentido contrário. Então, é isso que vai acontecer com o vetorial V. O vetorial V está para cima e V vetorial U está para baixo. Ou vice-versa. Isso vai depender da posição do U e do V. É só para dizer que eles não são iguais. E como é que a gente encontra a posição deles? Pela regra da mão direita. E aí, a outra característica que a gente tem no vetor é, eu explico já esse slide aqui, é o tamanho do vetor, certo? Então, professora, mas tamanho, eu já sei. Tamanho é módulo. Módulo, a senhora vive fazendo aí. Tudo bem. Tamanho é módulo, módulo eu vivo fazendo, mas isso é quando a gente conhece as coordenadas do vetor. Lembre que, às vezes, a gente pode não te dar as coordenadas, pode te dar o ângulo entre eles, pode dar um vetor de tamanho 2, outro de tamanho 3, e o ângulo entre eles 60 graus. Calcule o tamanho do vetor obtido do produto vetorial entre esses dois vetores. Então, eu não te dei os vetores, eu te dei características dele, disse o tamanho de um, disse o tamanho do outro, e disse o ângulo entre eles. Então, eu posso lhe pedir o tamanho de um vetor obtido do produto vetorial, sem você conhecer necessariamente as coordenadas do vetor, para você colocar lá na fórmula do módulo. E essa característica a gente vai ver por meio dessa fórmula aqui. Alguns de vocês podem chegar e dizer assim, Andréa, se eu não estou enganada, essa fórmula lembra muito uma fórmula que a senhora deduziu aula passada. Sim, lembra muito. Não é igual, mas lembra muito. Então, vamos aqui, ó. Vamos lá para a nossa mesa, que eu tenho mal de professora, eu tenho que estar escrevendo. Cadê tu, moça? Não sabe, não, por favor. Então, não deixa na mão, não. Vou botar uns Ctrl Z aqui. Deixa eu apagar essas cores aqui, só para eu ter espaço. Então, gente, o que eu estou concluindo? Ó? Lá, quando a gente estava estudando produto escalar, a gente chegou à seguinte conclusão, que módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles era igual ao produto escalar. E agora a gente vai chegar à seguinte conclusão, que o módulo de U vetorial V
é módulo de 1, módulo de V, seno do ângulo entre eles. Observe que é bem semelhante, só muda o cosseno pelo seno, o produto escalar pelo módulo do produto escalar. Professora, por que precisa do o produto escalar pelo módulo do produto vetorial? Por que precisa colocar o produto vetorial em módulo? Gente, porque isso aqui é um número. Isso não pode ser igual ao produto vetorial. Se eu dissesse que isso era o vetorial V, eu estaria cometendo não só um abuso de linguagem, eu estaria cometendo um erro conceitual. Por quê? Porque eu acabei de dizer que isso é um vetor. E desse lado eu tenho um número. Isso é um número, que é o tamanho do vetor, o tamanho do outro vetor, e seno é um número. Então, eu não posso dizer que um vetor é igual a um número, tá certo? Então, não é igual ao produto vetorial, é igual ao módulo do produto vetorial, que é um número. Tudo bem? Professora, e como é que a gente chega nessa fórmula aqui? Gente, para chegar nela, eu preciso de uma identidade chamada identidade de Lagrange. Nesses anos todos que eu ensino de geometria analítica, a gente não usa muito a identidade de Lagrange, ela não consegue ser transformada em questão de geometria, assim, envolvendo questões interessantes, não. Claro que se você quiser montar questão unicamente exclusiva para calcular a identidade de Lagrange, você consegue montar, mas ela é mais importante para deduzir essa fórmula. Então, lá nos slides tem a dedução dela, certo? Ó, a identidade de Lagrange é essa identidade aqui, mas eu não vou gastar tempo explicando como é que essa igualdade acontece, que está aqui. Eu vou usar ela para provar essa que eu vou usar muito, certo? Então, eu vou assumir a identidade de Lagrange já como verdadeira e vou, a partir dela, tentar mostrar essa formulazinha que envolve o seno, porque aí é bem mais rápido do que eu ter que mostrar as duas, tudo bem? Vou aproveitar até e colar já essa identidade, eu acho que eu já passei aqui. Deixa eu ver, não. A identidade de Lagrange aqui, certo? Está em comprimento. Aqui. Vamos lá. Então, aqui é só para deduzir essa fórmula. Aqueles alunos que gostam de dizer assim, não, professora, eu acredito em você, tudo bem. Mas, como eu disse, eu gosto de deduzir. Quem sabe daqui eu tenho futuros monitores. Então, vocês têm que saber de onde é que as coisas vêm. Então, o que é? Assumindo a identidade de Lagrange, observe que, se essa igualdade realmente é verdadeira, eu posso substituir isso daqui por isso daqui que eu já sei calcular. Concorda comigo? Ó? Então, se eu substituir, isso vai permanecer módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, menos, aí eu vou trocar por essa expressão aqui, ó. Módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles. Mas o produto escalar estava elevado ao quadrado, então isso tem que ficar elevado ao quadrado. Se isso está elevado ao quadrado, esse quadrado vai para todos esses termos. Então, o que eu vou fazer? Dizer que isso é módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, menos módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado e cosseno ao quadrado de θ. Observe que esse termo e esse termo são iguais, então eu posso colocar ele em evidência. Módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, em evidência. Para isso se tornar ele mesmo, basta multiplicar por 1. Para se tornar isso, falta o menos cosseno. Então, menos cosseno ao quadrado de θ. Mas, pela fundamental da trigonometria, vamos lembrar aqui da relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é 1. Eu posso passar o cosseno para o outro lado, e aí eu tenho que seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1 menos
o cosseno ao quadrado desse ângulo. Então, eu posso trocar essa expressão aqui por seno ao quadrado. E aí, eu chego onde eu queria. Módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, vezes o seno. Isso aqui eu não mudou, né? Então, isso vem repetindo, é igual a isso, é igual a isso, é igual a isso, que é módulo de U vetorial V ao quadrado. Como tudo está ao quadrado, eu posso passar a raiz quadrada aqui. Ai, como ficou feio. Passar a raiz quadrada aqui. Essas raízes vão embora. E aí eu fico com o quê? Ai, deixa eu botar essa mesa mais perto de mim. Eu fico com módulo de U vetorial V igual a módulo de U. Vamos ver. Não tem nada fechando aí, não, viu, moço? Módulo de V sendo do ângulo entre eles. Então, era só para provar. Agora que tá fechando, você não quer fechar, né? Era só para provar essa fórmula. Então, se eu precisar calcular o tamanho de um vetor sem conhecer suas coordenadas, eu posso usar essa fórmula. Essa fórmula também vai ser muito importante mesmo, gente, na interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. A gente vai conseguir dar uma interpretação geométrica para esse módulo, certo? Eu queria até já passar para isso, porque ela está diretamente linkada a isso, porque no nosso slide, na sequência, o que vai ter na sequência, ó, ele usou aqui, tudo que eu fiz aí, ó, tá aqui, ó, certo? Então, ele trocou lá na identidade isso daqui, virou isso, usou a fundamental da trigonométrica, chegou nisso, tirou as raízes quadradas e chegou onde eu queria. Tudo bem? É o que tá aí. A partir de agora, nos slides, eu vou falar de 10 propriedades que o Bruch fala. Algumas, como eu misturei a aula do Inter com o Bruch... Oi. Você pode explicar de novo esse teorema do Lagrange, que eu não entendi muito bem, não. A identidade de Lagrange eu explico isso. Já. Certo, eu estava só concluindo aqui que, para frente, eu vou trabalhar as propriedades de produto vetorial, que o Bruch fala em 10. Mas observe que a gente vai ver que muitas, eu já até falei, ó, o vetor é simultaneamente ortogonal aos dois vetores que compõem o produto vetorial. Quando a gente falou de direção, a gente falou disso. Quando a gente falou de sentido, a gente já falou disso, certo? Quando a gente falou essa de agora, a identidade de Lagrange é uma propriedade do produto vetorial. Se eu não me engano, a voz é a voz do Rafael, né, Rafael? Você que me perguntou? Na verdade, eu não demonstrei a identidade de Lagrange. Eu só assumi ela como verdade. Se você quiser, no slide tem essa demonstração. Ele está dizendo que quando a gente eleva o tamanho do vetor obtido do produto vetorial ao quadrado, ou seja, o módulo do produto vetorial ao quadrado, acontece essa correlação, a gente consegue fazer uma relação entre o produto vetorial e o produto escalar. É igual ao módulo de cada um dos produtos ao quadrado, menos o tamanho do produto escalar. Eu não gastei tempo mostrando essa identidade que acontece aqui, porque ela é muito pouco usada em questões, a não ser que a gente faça uma questão puramente querendo aplicação direta de fórmula. Mas a pessoa que me perguntou, se não foi a voz do Rafael, tá aqui a explicação, ó, ele mostra aqui. Ele faz essa conta por meio dos determinantes, ó, chega nesse resultado, faz cada continha dessa separada, ó. Quem é o módulo de U? É a soma das coordenadas ao quadrado. A raiz quadrada, como tá o quadrado, a raiz vai embora. Então, fica esse vezes esse. Quem é o produto escalar? Isso daqui. Aí, você fazendo um monte de conta aqui, você consegue mostrar que essas contas aqui, quando você multiplica essa por essa e subtrai por esses valores aqui, você consegue mostrar que você chega exatamente nessa comparada aqui.
Só que isso dá muita conta. Como a gente mal usa essa identidade, ela é muito importante para demonstrar esse outro resultado. Então, eu passo a aceitar ela como verdade e uso para esse resultado, tudo bem? A pessoa que me perguntou. Eu não queria gastar tempo fazendo essa contarada toda só para dizer que essa igualdade é verdadeira. Tá certo? Se você quiser fazer as contas, é só seguir as contas que esse slide propõe, ó. Ele diz quem é módulo de U. Módulo de U, né, a raiz quadrada da soma das coordenadas. Como o quadrado está aqui, a raiz vai embora. Então, isso aqui é o módulo de U. Isso é o módulo de V. Como eles estão multiplicando, você vai multiplicar esse por esse, 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 e assim vai ficar uma coisa bem grande. E aí você vai subtrair com esse, aí você vai observar, sim, primeiro esse está ao quadrado, vai subtrair agora não. Tu vai usar um produto notável aqui, usar 2, depois vai usar o produto notável de novo, coisas vão se cancelar, até que você vai chegar nessa configuração aqui. Beleza? Deixa eu ver o Meet. Me responda se tá beleza ou não. Tá sim, professor, obrigado. Tá bom? É conta, é muita conta, que foge à ideia que a gente quer construir agora, certo? Então, eu estou pedindo para vocês aceitarem. Se quiser, a gente faz essas contas no outro momento. Que eu digo assim, você marca, tenta fazer as contas, ou diz assim, professora, tem como abrir as contas? Posso mandar uma foto, certo? Mas é só para... assim mesmo, tá bom demais. Tá bom demais. É só para mostrar que essa igualdade é verdadeira e a partir dela eu consigo chegar nessa outra, tá certo? E aí, como eu estava falando para vocês, depois que eu chego nessa outra, o livro trata de algumas propriedades, que inclusive umas a gente já falou. Essa já foi falada, essa já foi falada, essa já foi falada. São 10, mas algumas já foram faladas. Essa aqui já foi falada, certo? E aí, essa questão a gente já fez. Eu queria pedir licença, já que eu tenho... Eita, eu tenho 2 minutos. E queria fazer... Eu vou pelo menos comentar. Como o produto misto é um misto só das duas, eu vou gastar os 2 minutos fazendo um comentário. Gente, uma coisa que se transforma muito em questões é a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. O que isso quer dizer? Vamos aqui tentar, eu vou copiar pelo menos essa figurinha aqui. E aí, eu acho que aqui já passou. Não sei, vamos pôr. Aqui eu me perdi, no livro do bruxo eu me perdi. Pode ser nessa. Não é a mesma figura, mas é a mesma ideia. Se alguém achar aí, quem está com o livro do bruxo aberto, se achar aquela outra figura, eu acho ela melhor, porque ela não é inclinada, eu acho mais fácil o entendimento. Página 70, professor. Obrigada, pronto, 70, eu acho melhor. 70. Eu não sei se é 70 no PDF, mas aqui é 70. Pronto, mas... sim, pronto, eu acho essa figura melhor. Ela é mais planificada, não está inclinada. Ctrl C. Deixa eu deletar essa. Pronto. Foi-se embora 1 minuto, eu vou pelo menos dizer. Gente, ó, não é mágica nem bruxaria, mas a área determinada por 2 vetores, pelo paralelogramo determinado por 2 vetores, lembra que a gente pode transferir esse U para cá, esse V para cá e formar um paralelogramo? Então, a área desse paralelogramo, a área, é um número, né? Esse número é exatamente igual o número que diz o tamanho do produto vetorial, de U vetorial V. Ou seja, o tamanho do módulo U vetorial V em número, porque ele é um número, é um tamanho, é exatamente igual ao número que é a área do paralelogramo determinado por U e V. Então, o que a gente está dizendo? Que o módulo de U vetorial V é igual à área do paralelogramo determinado por U e V. Vou escrever assim, determinado por U e V. Certo?
E aí, essa correlação nos ajuda muito, porque aí eu posso começar a pedir a área do paralelogramo determinado por U e V. Eu posso pedir até a área do triângulo determinado por U e V, ou a área do triângulo determinado por A, B e C pontos. Aí você vai formar os vetores. Lembra da minha aula passada, onde eu disse... Eu abri aqui o slide que eu acho que tem. Eu não vou conseguir provar para vocês, apesar da prova ser bem curtinho, ó. 3 linhas, mas ia gastar aí uns 10 minutos. E aí, ó, observe essa daqui, ó. Calcula a área do triângulo ABC. Professora, você falou que era igual à área do paralelogramo. Mas se eu partir um paralelogramo ao meio, eu encontro um triângulo. Então, se o tamanho do vetor obtido do produto vetorial é a área do paralelogramo, se eu quero a área do triângulo, eu divido por 2. E aí eu vou ter o quê? A área do triângulo, tá certo? E aí, ó, lembra da questão onde, acho que foi até Sávio que me perguntou, professora, diz aí de novo a história de classificação quanto aos ângulos, quanto aos lados. Aí agora eu posso pedir nessa mesma questão a área. Então, eu posso pedir uma questão como essa, ó. Dado os vértices de um triângulo A, B e C, classifica esse triângulo quanto aos lados, a gente viu a aula passada, classifica esse triângulo quanto aos lados, calcula a área desse triângulo, tudo bem? Tudo isso a gente já vai aprender a fazer se eu só fechar a teoria próxima aula. Então, como a gente também tem um estudo assíncrono, estudem, gente, essa base, tentem já resolver essa questão aqui, não tem para onde correr, você vai fazer o vetor AB, você vai fazer o vetor AC, vai calcular o produto vetorial, vai calcular o módulo desse produto vetorial e vai dividir por 2, tá bom? Façam, igual a tarefa de menino, tarefa de casa. Essa outra questão, a mesma ideia, ó, seja U e V, esses 2 vetores, só que aqui ele escondeu uma das coordenadas, ó, ele chamou de A. Calcule o valor de A de modo que a área do paralelogramo determinado por U e V seja 2 raiz de 6. Então, ele já deu o resultado da área, mas pede um valor de um termo que foi escondido aqui, que foi retirado. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular o produto vetorial entre U e V, não vai conseguir um produto numérico, vai aparecer um Zas aqui no meio em função de A. A gente sabe que o módulo do produto vetorial é igual à área, então o módulo do produto vetorial é igual ao valor que ele deu. Como é que a gente calcula o módulo, depois que você conhece as coordenadas? Raiz quadrada de cada um desses termos ao quadrado. Então, raiz quadrada de cada um daqueles termos ao quadrado, igual ao resultado que ele deu. E como é que a gente sai daqui? Eleva os 2 lados ao quadrado. Aqui vai virar 2 quadrado vezes 6, que dá 4 vezes 6, 24. Vai cair numa equaçãozinha do segundo grau, resolve a equação do segundo grau e encontra os valores de A para que aquilo seja satisfeito. A partir daqui, gente, esse slide não tem teoria nova, isso aqui é ensino médio. O que você tem que usar para resolver essa questão? Você tem que entender que a área do paralelogramo é calculado pelo módulo do produto vetorial, você tem que saber calcular o produto vetorial e você tem que saber calcular o seu módulo. Depois que você souber essas 2 coisas, você iguala a área e resolve o resto pelos conhecimentos de ensino médio. Ok, gente? Eu posso resolver alguma dessas questões no início da próxima aula, sem problema nenhum, mas estudem também, certo? Então, eu retomo rapidinho a aula de produto vetorial na próxima aula e a gente conclui com produto misto. Bhaskara, coisa boa, saudades, né, de Bhaskara? O caldo ficando grosso, é isso mesmo, João Vitor, o caldo ficando grosso. A gente vai começando a juntar mais conteúdo e misturar os conteúdos, e aí a gente vai usar módulo para fazer outra coisa, No caso, eu tenho que formar só 2 vetores para fazer a área do triângulo. Sim, 2 vetores para fazer a área do triângulo, porque com 2 vetores você forma um paralelogramo, se você divide esse paralelogramo ao meio, você tem um triângulo. Então, a mesma fórmula da área do paralelogramo vai ser a área do triângulo, só que você vai dividir por 2. Então, vai ser o módulo do produto vetorial dividido por 2. Certo, Sabrina? Com isso, vocês conseguem fazer já 90% da lista de exercício. Só está faltando a condição de coplanaridade e de volume. Produto misto, a gente vai conseguir trabalhar com volume.
Tudo bem? Então, observe que o produto escalar, a gente trabalhou com ângulo. O produto vetorial, eu vou pincelar melhor, mas eu já dei a ideia. A gente vai trabalhar com área. E no produto misto, a gente vai trabalhar com volume. Então, só um espólio da próxima aula. Quando a gente for calcular produto, quando a gente for ver produto misto, eu vou poder pedir a vocês o volume de um tetraedro ou de um paralelogramo. Isso aqui é um paralelogramo, não um tetraedro, não. Mas pode de um tetraedro também, depois eu vou dizer por quê. Um volume de um paralelogramo determinado pelos vetores U, V e W. Quando for produto misto, vai ser o produto envolvendo tanto o escalar como o vetorial. A gente vai ver que esse volume aqui nada mais é do que o produto misto entre eles. Vai ser o vetorial V, escalar W. Como, no fim das contas, isso dá um vetor, mas você está fazendo um escalar, então isso dá um número. E esse número coincide exatamente com o volume que cabe dentro dessa caixa. Tá certo? Então, geometria analítica é muito lindo, como eu já disse. É uma abordagem... Professora, mas eu já sei calcular a área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Eu sei calcular a área de paralelogramo, base vezes altura. Eu sei calcular volume, base, área da base vezes altura. Tudo bem, você sabe tudo isso em geometria plana. Como eu disse para vocês lá no começo do curso. Vocês vão aprender as mesmas coisas em uma outra linguagem. Vocês vão aprender isso em geometria analítica. Por que geometria analítica é uma linguagem melhor? Porque as máquinas pensam por fórmulas numéricas. Um computador, a gente precisa dar um comando numérico para ele responder. E o que a gente faz em geometria analítica é transformar a geometria em análise, em números. Então, a gente passa a trabalhar somente com números. Tá certo, gente? Beleza. Posso parar a gravação por hoje? Vocês ficaram caladinhos hoje no fim da aula. Assustaram.